Glória a Deus. Que bom, gente. Nós estamos numa série de mensagens aqui, nesse mês de agosto, né? Esse agosto de Deus aqui. Nós estamos falando sobre finanças biblicamente saudável. Amém? Sobre finanças biblicamente saudável. Por que a gente está falando sobre esse tema, finanças? A gente não vai pedir dinheiro para você, não vai pedir nada, mas nós vemos que nos dias de hoje, nós vemos que na sociedade hoje, o povo está muito ganancioso. Os crentes estão muito gananciosos. Todo mundo querendo ganhar mais. E não há nada errado em você querer ser próspero e abençoado. Amém? Isso é bênção de Deus. O perigo está quando nós fazemos do dinheiro um Deus na nossa vida. Quando nós falamos assim, a solução para mim é só se eu ganhar mais. É só se eu tiver o dinheiro. Eu só vou ser feliz se eu conseguir ter aquilo, se eu conseguir possuir alguma coisa. Se você condiciona a sua alegria, a sua felicidade, o seu bem-estar, as finanças, você está colocando as finanças acima de Deus. E aí é pecado. E aí isso nos tira da presença do Senhor. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós falamos no decorrer dessa semana, no decorrer desse mês, e está lá no nosso canal do YouTube, lá, a primeira mensagem no dia 3, nós falamos sobre desenrole as suas finanças. No dia 10, a gente falou sobre lidere as suas finanças. Semana passada, nós falamos cuidado com o Mamon, o Deus das finanças. E hoje eu quero compartilhar com vocês, falando sobre finanças em tempo de crise. O que a Bíblia tem para nos ensinar? Põe para mim o próximo slide, João, que diz aí em Lucas 12:15, esse é o tema geral da nossa série de mensagem nesse mês de agosto, que diz assim: então lhes recomendou, tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. A vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Não é sobre o que a gente possui, gente. Não é sobre o que a gente tem. É sobre quem a gente é e sobre quem a gente crê. Amém? Amém? Tem pessoas, irmãos, que são tão pobres, mas tão pobres, que chegam ao nível de ser até miseráveis. A única coisa que elas têm é dinheiro. Esse é o pior nível de pobreza. A pessoa é tão miserável, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Nossa, pastor, mas se ela tem dinheiro, então ela tem nada. O dinheiro não pode ser a razão da nossa alegria, o dinheiro não pode ser a razão da nossa fé, da nossa esperança. Amém? É lógico que ter dinheiro é bom, não vamos rasgar dinheiro aqui, mas a gente não pode achar que a nossa vida consiste nos bens que a gente possui. Há algo a mais. Fale para o teu irmão assim, tem algo a mais. E é Jesus esse algo a mais. Amém? E é Jesus esse algo a mais. A sua alegria, a sua fé tem que estar no Senhor Jesus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia hoje no livro de Gênesis. Põe na Bíblia aí, não está nos slides. Gênesis nós vamos ler capítulo 41. Capítulo 41. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e conforme você achar, você se coloca de pé. Nós vamos ler a partir do verso 25. Se você não trouxe Bíblia, você acompanha aqui pela tela também. Amém? Glória a Deus, gente boa. Vamos ler? Vamos ler do verso 25 até o 36. Então José respondeu: o sonho do faraó é apenas um. Deus revelou a faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos. Bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito.
Depois virão 7 anos de fome, por toda aquela abundância, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do faraó foi repetido, porque as coisas estabelecidas por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. O faraó deveria fazer isso por administradores sobre a terra e a recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher o cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Somente até aí. Feche os teus olhos. Senhor, nós lemos a Tua palavra, e ela é viva, e ela é eficaz, e ela é tremenda e maravilhosa. Nesta noite, Senhor, nós vamos compartilhar da verdade que há nela, e nós pedimos, Divino Espírito Santo, que o Senhor esteja nos usando segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, para louvor da Tua glória. Fala através desse Teu servo, fala apesar deste Teu servo. Eu me coloco na Tua presença, Senhor, e peço que seja o Senhor falando com a Tua igreja, falando com cada um aqui, Senhor, falando aos corações, trazendo revelações da Tua palavra que causarão impacto nas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos esse tempo a Ti, nós oramos a Ti e colocamos esse tempo da palavra diante de Ti, para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode colocar o slide, João, e deixa para mim naquele slide que está escrito finanças em tempo de crise. Esse aí, ó. Esse é o tema da nossa mensagem que nós vamos estar ministrando hoje. O texto que nós lemos é um texto bíblico de um fato que aconteceu há anos e anos e anos e anos e anos atrás, há mais de 2.000 anos, há mais de quase 5.000 anos atrás. Por isso que está relatado no livro de Gênesis. Sabe o que aconteceu, gente? Houve fome na terra. Houve fome na terra e muita gente pegou essa crise. E muita gente morreu, e muita gente passou mal, e muita gente sofreu demais, mas existia uma terra, um lugar que não passou por essa dificuldade, que foi a terra do Egito. No meio da crise, o Egito tinha prosperidade. E por que o Egito tinha prosperidade? Porque Deus deu um sonho ao faraó. Ele sonhou, e no sonho dele, ele viu 7 vacas gordas, depois ele viu 7 espigas bem bonitas, espigas de milho bonitas, e de repente ele viu no meio do sonho 7 vacas magras, indo lá e devorando as vacas gordas. E ele viu também 7 espigas mirradas, sabe, secas, murchas, indo lá e devorando essas 7 espigas que eram bonitas. E o faraó não entendia o que aconteceu. O faraó não tinha discernimento de que sonho é esse, porque é um sonho muito louco. Você já teve um sonho muito louco, gente? Sonho que você sonha e fala, meu Deus, não tem nada a ver isso que eu estou sonhando. Imagina você sonhar com vaca gorda e uma vaca magra comendo a vaca gorda. A gente não entende, não é verdade? Mas aquilo perturbou o coração do faraó, e ele precisava saber o que aquilo significava, e eu não vou dizer que todos os sonhos têm significados, mas que Deus dá sonhos proféticos, Ele dá, amém? Existem sonhos que Deus dá na nossa vida, e tem que ter discernimento do que ele serve, o que ele se trata, amém, gente? Mas não é todos não. Mas o faraó ficou perturbado, ele não sabia o que significava. Então o que o faraó fez? Mandou chamar lá alguém que trabalhava com ele e falou assim, eu conheço um carinha que vai na igreja, que serve ao Senhor Jesus, e que ele tem interpretação de sonhos. O nome dele é José.
vamos chamar o José. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O José, nessa época, estava preso, lá no Egito. Você vai ver toda essa história no livro de Gênesis, ali no capítulo 41. Ele estava preso, mandaram tirar ele da prisão, deram um banho nele, fizeram a barba e levaram ele diante do faraó. E diante do faraó, então, o faraó falou, eu quero que você me explique que sonho é esse. E ele explicou, faraó, 7 anos vai ter de muita fartura. São representados pela vaca gorda e pelas espigas bonitas. Mas depois terá 7 anos de fome, de miséria, de crise. O que você viu foi que no tempo de crise, tudo aquilo que conseguiu no tempo de bonança foi devorado, foi acabado. E aí, José dá ainda umas explicações, é bom que você coloque um homem para gerenciar toda a sua terra, para que possa armazenar no tempo bom, para que possa ter mantimento no tempos de crise. E se você for ler a história toda, você vai ver que o faraó nomeia José como governador do Egito para fazer toda essa função. Essa história bíblica, esse relato bíblico, ele traz para nós uma verdade. E que verdade é essa? Tempos de crise existem. Tempos de crise existem na nossa vida, tempos de crise existem e ninguém está isento disso. Ninguém está isento disso. Sabe, assim como naquela época, as crises elas continuam acontecendo, sejam econômicas, sejam crises emocionais, familiares, sejam crises espirituais, crises acontecem em todo o tempo. Crises acontecem em todo o tempo. As crises, elas não avisam como vai chegar. No caso do faraó, Deus deu para ele uma revelação. Então ele se preparou, mas geralmente não é assim. As crises não avisam, elas vêm. Por um acaso, vamos pegar aí alguém que tenha... Nós oramos pelo Tiago, baterista, que dá aula aqui de bateria na segunda-feira na igreja. Semana passada ele foi acometido de uma crise, uma dor muito profunda, né? E daí descobriu que ele estava com pedra no rim, uma crise. Ele não sabia. A pedra não avisou, olha, eu vou entrar aí no seu rim e vou causar uma dor profunda. Ele foi tomado por uma crise e teve que ser internado. As crises não avisam. Sejam crises de enfermidade, sejam crises financeiras, elas acontecem. E o que as crises revelam? As crises revelam quem está preparado e quem não está preparado para sobreviver nesses momentos. É isso que a crise revela. Quem está preparado e quem não está preparado. Elas afloram muito isso. Vamos pegar a crise do Covid-19? Não foi difícil, gente? Ninguém estava preparado, mas aqueles que tinham mais fé, mais perseverança, conseguiram passar melhor. Não foi assim? Porque ela chega. Crises chegam. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema, finanças em tempo de crise, e quero compartilhar algumas lições que a gente observa na palavra de Deus, que falam a respeito desse tema. Pode mudar para mim o slide, João, por favor? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e a gente está falando sobre isso, é que tempos de crise são inevitáveis. Tempos de crise são inevitáveis. Pastor, eu estou indo na igreja, você tem que falar que as coisas vão ser só boas, só bonitas. Não é assim. A vida não é assim, irmãos. Crises acontecem com todo mundo. Quer prova disso? Quem já passou por uma crise, levanta a mão aí. Mas levanta bem alto. Todo mundo, gente. Todo mundo. Põe o próximo slide, porque tem uns versículos ali. Sabe, Jesus, ele primeiro nos alertou. Alerta de Jesus. No mundo vocês vão ter? Jesus falando que no mundo a gente vai passar por crises. Jesus falando, ei, presta atenção numa coisa, não vai ser fácil, vão ter momentos difíceis, vão ter lutas, vão ter provas, e fala a verdade, gente, às vezes parece que só tem prova, né? Mas Jesus alertou,
No mundo vocês vão ter aflições. O apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação, ele recomendou, está lá em Efésios 6,13, ele fala assim, se revistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Bom, por que Paulo escreve isso na palavra de Deus? Resistir no dia mau, porque dias maus vão acontecer. Dias ruins, dias que as coisas não são do jeito que a gente quer, dias que as coisas acontecem e de certa maneira elas nos abalam, sim ou não? Sim, abalam a gente. O sábio Salomão escreveu em Eclesiastes 9, verso 11, o 12, a gente até vai ler ele inteiro depois, ele vai falar assim, calamidades acontecem, Vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul? De novo, choveu lá de novo, inundou algumas cidadezinhas, novamente, culpa de quem? Calamidades acontecem, crises acontecem, problemas acontecem, situações difíceis acontecem, e na nossa vida financeira, crises também acontecem, sim ou não? Sim, com todo mundo, gente, com todo mundo, e a Bíblia, ela tem para nós solução, ela tem para nós conselhos práticos, que transformam a nossa história, que transformam a nossa vida. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, me ensina a viver também em tempos de crise, uma vez que Jesus fala que no mundo teremos aflições, uma vez que Paulo recomenda, olha, se revista porque vão ter dias maus, Salomão fala, calamidades acontecem e pegam todo mundo, então eu tenho que olhar para Cristo e falar, Senhor, me ajuda a vencer, a sobreviver em tempos de crise. Como eu falei para vocês, o primeiro ponto é que você tem que entender, tempos de crise são inevitáveis, você goste ou não, infelizmente pode acontecer, infelizmente as situações, elas podem, às vezes, trazer coisas que são difíceis, não se trata de se a crise vai chegar, mas de como você vai passar por ela, como você vai passar pelos momentos difíceis, porque momentos difíceis, momentos de crise existem, talvez você esteja aqui hoje passando por uma crise, pastor, a minha crise, ela é uma crise financeira, pastor, você não sabe o que eu estou passando, a dificuldade está difícil mesmo, eu vou dizer para você que você e mais de 70% da população brasileira hoje está passando por um momento de crise financeira. Talvez a sua crise seja emocional, suas emoções estão lá afloradas, seja uma crise de saúde, você está doente ou tem alguém doente com você. Não é se vai acontecer, é como eu vou passar por esse momento difícil, como eu vou suportar, como eu vou passar por esse momento difícil. Amém, gente? Então a primeira coisa que eu falo para vocês, entenda, tempo de crise existem, põe para mim o próximo slide, por isso, não despreze os sinais, a crise, ela não avisa, mas ela dá sinais, você tem que estar atento aos sinais, sabe? Às vezes pode ser uma calamidade que veio de repente, mas geralmente tem algum sinal que vai vendo, que já está dizendo ali, né, que você pode ter uma crise, então você precisa melhorar. Vou dar um exemplo clássico para vocês. O pessoal sabe que eu sofri um acidente, que eu tenho uma deficiência, tenho algumas coisas, e eu me lembro, o meu médico, o Dr. Ricardo, que fez a cirurgia em mim, há 20 anos atrás, faz 20 anos já, né? Então, ele chegou, uma vez que eu fui numa consulta com ele chegou e falou assim, Felipe, você vai ter que usar a bengala,
você vai ter que usar a bengala. E ele até me ensinou a usar a bengala. Ele falou assim, você vai usar a bengala do lado esquerdo, porque o problema que eu tenho é na perna direita. Porque para você não forçar a sua perna esquerda. Porque com o tempo, como você manca, você vai acabar forçando demais e você vai acabar prejudicando o seu joelho. Eu não usei bengala, gente. A verdade é essa. Eu não usei. Ele avisou. Eu não usei, gente. Né? Andava, tudo. Hoje, 20 anos depois, meu joelho esquerdo dá umas falseadas. Eu fui avisado, gente? Fui. Às vezes está lá, agora estou fazendo academia, né, gente? Está lá nadando, daí de repente o joelho ele para ali. Dá uma crise. Mas eu fui alertado. Não despreze os sinais da crise. Não despreze. Põe para mim o primeiro versículo, João, que está aí. Eclesiastes 9:12. Olha o que Eclesiastes vai dizer para nós. Que ninguém se... Deixa eu vou ter que ler aqui, que lá ficou muito pequeno para mim. Eclesiastes 9:12, que fala a respeito das calamidades. Ninguém se engane. É isso? Leia para mim ali, não anotei aqui. Ela vai ler. Pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Uau! Sabia que está escrito isso na Bíblia, gente? No livro de Eclesiastes, não se engane. Ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes, eles são apanhados numa rede traiçoeira, como os pássaros são pegos na armadilha, assim também os homens, os filhos dos homens, às vezes caem num tempo de calamidade. Então a gente não pode menosprezar ou desprezar os sinais que estão acontecendo, às vezes é no seu relacionamento, no seu casamento, com a sua esposa, com o seu marido, há sinais. Às vezes é no relacionamento com os filhos, há sinais. Não se engane, gente. Calamidades podem vir. Então a gente não pode desprezar. A gente não pode desprezar os sinais de uma crise. Financeiramente é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe como que vai ser o sistema político, não sabe o que vai acontecer com a economia. Você tem certeza de alguma coisa? Não tem. Então a gente tem que observar os sinais. Não estou aqui querendo deixar todo mundo, ai meu Deus, e agora? Não é isso. Mas a gente tem que estar atento aos sinais. Põe o próximo versículo para mim, por favor. Mateus 25:13. Esse eu consigo ler, gente. Olha. O que Jesus fala aí? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. A gente não sabe quando vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer, mas um dia pode acontecer. Nesse caso de Jesus, em Mateus capítulo 25, ele conta a parábola das 10 virgens. Você lembra a parábola das 10 virgens? As 10 virgens, elas estavam esperando o noivo chegar. E quando o noivo chega, elas precisavam estar com as lamparinas delas cheias de óleo e acesa, para iluminar o caminho, era o ritual do casamento naquela época, então elas precisavam estar com as lamparinas acesas. E a Bíblia diz que das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram meio loucas. Aí as prudentes levaram óleo e levaram ainda um pouco a mais. Já as outras, as nécias, a meio louca, não levaram muito óleo. E aconteceu que o noivo demorou para vir. E aí o óleo da lamparina que estava acesa foi apagando e apagou. Acabou. E de repente, o noivo chega. E quando o noivo chega, para aquelas nécias, para aquelas loucas que estavam sem óleo, aconteceu uma crise. E agora? O noivo chegou, se a gente não tiver com óleo na nossa lamparina, ele não vai aceitar a gente em casamento. Aí elas chegaram e falaram para as outras, para as sábias, viu, empresta um pouco do seu óleo para nós. Aí as sábias, que
que são sábias, elas falaram assim: eu não posso, porque ele está vindo, mas ele não chegou. Vai que eu dou um pouco para você, e ele demora um pouco mais, e aí fica você e nós também sem óleo. Daí ninguém vai. Corre, vai para a cidade e tenta comprar óleo. Se vira. E elas saíram correndo para procurar óleo. O noivo chegou, levou as que tinham óleo, e aquelas outras ficaram sem nada, sem o casamento delas. Por quê? Porque elas não se prepararam para o tempo de crise. Porque elas não se prepararam para o tempo da crise. Elas não se prepararam, elas ficaram ali achando que nada ia acontecer, elas desprezaram os sinais. Desprezaram os sinais. Não despreze os sinais, irmãos. Espiritualmente falando, o noivo também está voltando. O noivo também está voltando. Quando que o noivo vem? E o noivo é Jesus. Quando que ele vem? Eu não sei, mas não desprezo os sinais. Jesus, ele fala assim: quando você ouvir falar de fome, terremotos, tremores de terra, guerras, esses aí são os sinais do princípio das dores. Fiquem alerta. Nessa parábola que Jesus conta aí, das virgens de Mateus 25, no final ele vai dizer: portanto, vigiem, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Crise pode chegar, e se você não estiver vigilante, se você desprezar os sinais, você pode ser pego por ela. Põe o próximo versículo para mim, por favor. Ah, não é versículo, é o próximo slide. Em tempos de crise, gente, a gente tem que se preparar antes. Prepare-se antes. Prepare-se antes. O problema nosso é que a gente não se prepara. O problema nosso é que, irmãos, Deus é Pai e Ele é amor, amém? E Ele cuida da gente, amém? Só que Ele não gerou filhos idiotas, vamos dizer assim. Por quê? A idiotice é quando a gente sabe que aquilo vai fazer mal, sabe que o ruim vai dar ruim, e a gente continua fazendo aquilo. Daí é uma idiotice. Sabe? Você sabe que se colocar o dedo na tomada, o que acontece? O que acontece, gente? Então, colocar o dedo da tomada dá choque. Quem coloca o dedo na tomada vai levar um choque. Isso é idiotice, não é, gente? Não é? É. Não estou falando de criança. A criança, ela não sabe, ela não entende, ela tá criando ainda um raciocínio. Então, o pai precisa avisar antes, a mãe tem que avisar antes. Ainda assim, a criança, ela ainda não tem o seu raciocínio muito formado, ela vai lá e ela acaba, às vezes, aprendendo com o próprio erro, pondo o dedo na tomada. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que olhar para aquilo que está acontecendo e temos que nos preparar antes. Nós temos que ter a nossa alma preparada, a nossa mente preparada, o nosso coração preparado, as nossas finanças preparadas para tempos de crise. Porque tempos de crise são inevitáveis. Coloca para mim o versículo, John, por favor. Provérbios 6, olha que Provérbios 6, o verso 6 e 8 vai dizer. Fala assim: vá ter com a formiga, preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandantes. No verão ela prepara comida e no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. O que é a formiga? Esse animal sem cérebro, porque não tem cérebro, o que ela faz? No verão, ela se prepara, porque ela sabe que o inverno vai chegar. No verão, ela se prepara porque ela sabe que o inverno vai chegar. Na nossa vida, nós temos que nos preparar antes. Por quê? Porque tempos de crises acontecem. Tempos de crises acontecem. O Senhor, Ele deixa para nós o manual dele ali, para que a gente saiba, para que a gente entenda. Olha, presta atenção, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão passar por dificuldades, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavra do Senhor Jesus. Vai ter com a formiga.
Se tudo está indo bem hoje no seu trabalho, na sua empresa, glória a Deus por isso. Se prepare. Se prepare. Uma crise pode acontecer. Ai, você está lançando uma maldição. É a vida, gente. É a vida. É a vida. A diferença é como que a gente vai passar pelo momento de crise. Põe o próximo versículo para mim, por favor. Eclesiastes 10:10. Eclesiastes 10:10, o sábio Salomão vai dizer assim: se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém o êxito. O que Salomão está falando aí, gente? Nós temos que ter inteligência e sabedoria naquilo que nós estamos fazendo, no trabalho que nós estamos tendo. Porque se você for cortar uma árvore com um machado cego, você vai ter que fazer muita força. Você vai ficar batendo, e vai tirar algumas lasquinhas dessa árvore. Até você conseguir cortar ela, vai demorar muito tempo. Mas se você é uma pessoa sábia, o que você faz? Você vai afiando, você gasta mais tempo afiando o machado do que batendo na árvore. Aí o seu machado está bem afiadinho. Bem afiadinho. Você dá pá, pá, pá. 3 você derruba a árvore. 3 você derruba a árvore. Eu lembro que nós tínhamos uma empresa de reciclagem e alguns materiais chegavam para nós pegávamos plástico e moíamos ele, né, moíamos esse plástico, né, para vender para extrusão. E nós tínhamos um moinho, gente. E aí, quando o moinho estava bem afiado, as facas do moinho, elas estavam bem afiadas, a gente produzia muito, mas produzia muito mesmo, porque a gente jogava o material lá, já moía, mas quando as facas do moinho ficavam cegas, o material caía lá dentro e ficava ploc, e não moía nada, A sabedoria de Salomão: se o machado está embotado, se o machado está cego, ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém o êxito. Nós precisamos ter sabedoria e nos preparar, irmãos, antes do tempo de crise. Nós temos que nos preparar emocionalmente, nós temos que nos preparar fisicamente, nós temos que nos preparar financeiramente. E hoje as coisas mudam cada vez mais rápido. Talvez aquela profissão que você tinha, amanhã pode não existir mais. E daí? A gente vai estar obsoleto. Então a gente precisa estar afiando o nosso machado. Todos os dias estar afiando o nosso machado. Todos os dias a gente tem que estar aprendendo alguma coisa nova. Todo dia a gente tem que estar fazendo relacionamentos novos. Todo dia a gente tem que estar orando a Deus. Tem que estar falando: Senhor, me muda, me molda, me transforma. Abre a minha mente para que eu possa passar pelos momentos de crise preparados. Para que eu possa caminhar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. E não sofrer tanto nos momentos de dificuldade. E não sofrer tanto nos momentos difíceis. Porque momentos difíceis eles vêm, momentos difíceis acontecem. Então, o que a gente precisa fazer, gente, para a gente afiar o nosso machado? A gente precisa investir em aprendizado contínuo. O que você aprendeu de novo esse ano? Não caia naquela ideia: eu já sei tudo. A gente não sabe. A gente precisa aprender sempre. Irmãos, eu fiz o Instituto Teológico, fiz Academia Bíblica, eu fiz Faculdade de Teologia, mas todos os dias eu oro: Senhor, me ensina a Tua Palavra. Porque todos os dias Deus traz algo novo para nós. Deus traz algo grande para nós e a gente tem que estar preparado para a gente passar pelos momentos de crise. Sabe, você tem que, para você afiar o seu machado, afiando o seu machado antes do tempo de crise, melhore já a sua vida financeira. Como que eu vou fazer isso? Começa a analisar e falar: como que está a minha vida financeira? Como que está a minha tabela de finanças aqui em casa? Está organizado ou não? Se amanhã vier uma crise e eu perder o meu emprego, como vai ser?
Como vai ser? Ah, não, e daqui a um tempo eu me aposentei. Sabe que quando aposenta cai o salário. E aí, como vai ser? Eu estou preparado para os momentos que vão vir? Eu estou me preparando? Os jovens que estão aqui, os mais novos que estão aqui. E aí, quando eu tiver 70 anos, como que eu vou viver a minha vida? Como vai ser? A gente já prepara antes. A gente vai se preparando antes, vai afiando o machado antes. Amém, irmãos? Estão entendendo? Faz sentido para vocês? Faz. Então a gente tem que se preparar antes, gente. A gente tem que estar afiando o nosso machado, a gente tem que estar se preparando antes dos tempos de crise, sabe? E você é responsável pelo seu crescimento profissional, financeiro, acadêmico, emocional. Por isso, afie o seu machado. Fala para o teu irmão assim, afie o teu machado. Afie o seu machado. Amém? Põe o próximo slide, por favor, João. O que é importante a gente preparar? Guarde suas emoções durante a crise. Fala para o teu irmão assim, guarde tuas emoções. Os maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje na sociedade são problemas emocionais. As pessoas estão entrando em depressão, estão tendo crises de ansiedade, crises de depressão, crises, sabe, do pânico. Nunca se viu num nível tão alto como as emoções elas estão desestruturadas. E aí, a gente vê uma nova geração que se ela enfrenta uma crise pequena, ela desmonta. Nós vemos adolescentes que estão se cortando, literalmente cortando o seu braço, cortando o seu corpo, porque receberam uma negativa na escola, uma situação que, um momento de crise que ela não sabe como vai viver. Não é algo que vai acontecer, é algo que está acontecendo, gente. As pessoas não param e falam assim, eu estou preparando a minha mente, o meu coração. Põe para mim o versículo, para mim, João, por favor. Provérbios 4, 23, eu amo esse versículo, ele faz todo sentido nos dias de hoje. De tudo que se deve guardar, guarde o quê? O teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Do que Salomão está falando aí? Ele está falando do órgão que bombeia sangue para o corpo? É sobre isso que ele está falando, gente? É lógico, nosso coração, o órgão que bombeia sangue para o corpo, ele é guardado pela caixa torácica ali, tudo. Mas esse versículo não está falando do coração do órgão. Ele está falando das nossas emoções. Porque se você não guardar as suas emoções, quando a crise chegar, a gente desmonta. Desmonta ou não desmonta, gente? Desmonta. Desmonta. É difícil demais. Eu me lembro que eu trabalhava no banco, trabalhei em um monte de lugar, gente. Trabalhei na feira, trabalhei no banco, já fui vendedor de livro, já vendi cosmético de porta em porta, fiquei pouco tempo, mas vendi também. Sabe, um monte de lugar, mas trabalhei no banco também. Aí eu tinha acabado de casar, a gente casou em 2003, né, casamos dia 28 de novembro de 2003. Em janeiro, dia 6 de janeiro de 2004, eu fui mandado embora do banco, do primeiro banco que eu trabalhei. Gente, foi algo, uma sensação que eu nunca tinha sentido. Foi como se tirasse o tapete, o chão de baixo. Logo depois, eu consegui um outro emprego, sabe, um emprego muito bom, tal. Mas eu estava tão abalado emocionalmente que eu andava meio de cabeça baixa. E ali eu não conseguia desenvolver. Eu fiquei acho que umas 2 ou 3 semanas naquele outro emprego. Aí a gerente chegou e falou, olha, infelizmente eu vou mandar você embora porque você não tem o perfil da empresa. O emocional abalou. E quando o emocional abala, a gente abala fisicamente. Não é assim, gente? De tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Ensine os teus filhos a guardarem o coração.
Ensine os teus filhos a falar: filhos, dias difíceis vão vir. Problemas vão acontecer. Talvez você vai chegar naquela menina e ela vai dizer não para você. E tudo bem, a vida segue. É uma crise. Passa. Pode acontecer de acontecer um corte na empresa e te mandarem embora. Acontece ou não acontece, gente? E aí? Guarda o teu coração. Guarde o teu coração. Pode acontecer que dentro da nossa família, daqueles que a gente ama, a gente perca alguém que a gente ama muito. E vá para a glória, a pessoa vai morar com Jesus. É fácil? Não é. Guarde o teu coração. De tudo que você tem que guardar, guarde as suas emoções. Guarde as suas emoções, porque se você não tiver as suas emoções guardadas pelo Espírito Santo de Deus, você pode desmontar. Você pode cair de tal maneira que você não consegue nem levantar. Grandes partes das doenças que estão acontecendo hoje são de fundo emocional. São de fundo emocional, gente. Sabe como que a gente aprende a guardar o nosso coração? Primeiro, a gente aprende a guardar o nosso coração entregando ele para Jesus. Entregando ele: Senhor, seja o dono do meu coração. Colocando: Senhor, tem coisas que eu não vou conseguir fazer nessa vida. E muitas coisas eu não vou conseguir fazer. Então eu quero colocar o meu coração nas tuas mãos. Nos momentos difíceis da minha vida, seja o Senhor que me estenda a mão para me levantar. Salmo número 40, o verso 1 vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou seus ouvidos para mim. Ouviu o meu grito de socorro e me tirou do lamaçal onde eu estava. Esse esperei é o de esperança. Eu coloquei a minha esperança em Deus. É uma maneira da gente guardar o nosso coração, sabe? Guardar as nossas emoções. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. Sabia disso? Deus está no controle de todas as coisas. Até das crises. Até das crises. Então a gente precisa guardar as nossas emoções, a gente precisa guardar o nosso coração, a gente precisa cuidar de nós mesmos, da nossa emoção, porque emoções descontroladas geram decisões descontroladas. Às vezes, quando a gente está perdido emocionalmente, a gente toma atitudes que a gente vai se arrepender depois. Sim ou não? Vou fazer uma pergunta básica. Como o tema nosso é um pouco de finanças, quem já comprou alguma coisa porque estava muito emocionado na hora, depois se arrependeu? Por que eu fui comprar isso? Né? Olha lá. Por que eu fui comprar isso? Para quê? Eu não precisava. Uma compra totalmente emocional. Não é assim, gente? Guarda o teu coração. Tem um outro versículo, eu não salvei aí, mas também diz assim: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Nosso coração prega peça na gente. Prega peça na gente. Sabe o que é pior? Às vezes a gente deixa as nossas emoções e a gente não cresce emocionalmente e é um eterno adolescente, ou uma eterna adolescente. Lembra quando você era adolescente, quando você era criança, que se apaixonava por todo mundo na escola? Cada semana gostava de eu gostava daquela professora, que professora linda, né? O amor do menino, aquela professora que ele se apaixonou, aquela amiguinha da escola, aquele amiguinho, e toda semana se apaixonava por alguém. Alguém já passou por isso, gente? Adolescente. Ele deixa o coração falar mais alto, deixa as emoções falar mais alto. De tudo que você tem que guardar, guarde as suas emoções, guarde o teu coração. Porque você pode tomar decisões muito erradas por causa da emoção, ou por causa de uma alegria imensa. Estou muito contente, vai lá, não, estou feliz demais, vai lá, não, então, você gostou, gostei, então passa o cartão aqui, daí você passa e depois se arrepende, né?
ou por causa de uma raiva. E quantos problemas a gente encontra na vida porque não controlamos a nossa raiva. É impossível não sentir raiva, a gente sente, mas tem que controlar. Tem que controlar. Ou por causa da raiva, está muito irado, e daí fala o que não devia. Alguém já falou o que não devia aí alguma vez? Todos nós, né? Todos nós. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarde o teu coração, gente boa. A gente tem que guardar as nossas emoções, sabe, para que a gente possa sobreviver, aprender e reverter. Amém? Guarde as suas emoções para que você possa sobreviver no momento de crise. Guarde as suas emoções para que você possa aprender nos momentos de crise. E guarde as suas emoções para que você possa reverter os momentos de crise. Amém? Tem coisas, irmãos, que a gente tem que ser muito lógico. Por que você não vai fazer isso? Porque não vou fazer isso por causa disso. Tem motivo. Ah, mas é legal. Não é sobre ser legal ou ser ruim. É sobre o que precisa ser feito. Sobre o que precisa ser feito. Então, guarde as suas emoções no momento de crise. Crise não é só um teste para a sua conta bancária. É um teste para a sua mente e é um teste para o teu coração também. É um teste para a sua mente e é um teste para o seu coração também. Então, guarde-se o seu coração nos momentos de crise. Põe o próximo slide, por favor. Gente, se você guarda o teu coração, você consegue aprender nos momentos de crise. Permita que a crise te amadureça. Permita que a crise te amadureça. Deus é Pai e Deus é bom. Amém? Até o castigo de Deus tem um propósito na nossa vida. Permita que as crises te amadureçam. Põe para mim o versículo, por favor. Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4. Sabendo que a provação da fé de vocês, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Sem que lhes falte nada. Olha o que Tiago fala para nós, sabendo que a provação da fé, a nossa fé, ela é provada. E como que nossa fé é provada? Ela é provada com as crises que nós vivemos. Com as crises que nós vivemos, a nossa fé é provada. Agora, a prova da nossa fé, ela produz em nós perseverança. E a perseverança, ela tem uma ação completa para que nós sejamos perfeitos e íntegros, sem que nada nos falte. Nós temos que permitir que as crises que nós passamos criem em nós maturidade. Nós temos que crescer no tempo de crises. Por quê? Porque crises sempre acontecem, não é? Agora, se eu já passei por essa situação, quando essa situação acontecer de novo, eu não vou cometer os mesmos erros. Por quê? Porque eu me tornei mais maduro. Então, eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu não sei qual é a crise que você está passando. Mas eu sei que, no mínimo, ela é didática. No mínimo, ela vai trazer crescimento para você, se você abrir o seu coração para aprender com ela. Põe o próximo versículo. Não marquei o outro versículo? Volta ali então. Sei que eu tinha marcado. Acho que eu não marquei ali. Não, só deixei do Tiago aí, em tempos de crise. Mas eu queria falar para vocês que o versículo que está em Romanos, capítulo 12. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as coisas ruins. Tá bom? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as coisas ruins. Você entende isso? Não entendo, eu creio nisso. É diferente.
eu sei que Deus está no controle de todas as situações. Eu amo a Deus. Você ama a Deus? Deus está no controle de todas as coisas. Então, no mínimo, isso que você está passando, essa situação, essa crise, é para que você cresça. Amadureça no tempo de crise. E deixa eu dizer algo importante para vocês. Quando se é jovem, né? Eu falava isso com a Dani ontem, a gente foi pregar no acampamento de adolescentes, e eu estava dirigindo o carro, uma estrada, era lá no Cajuru, né? No Cajuru, no Éden, lá, era uma rua de terra, e eu falei para a Dani, quando eu era jovem, recém-habilitado, nessa rua de terra aqui, eu ia estar a 180 por hora, fazendo cavalinho de pau, derrapando. Eu fazia isso, gente, eu fazia isso. Aí eu falei para ela o seguinte: hoje eu não tenho mais coragem de fazer isso. Quando eu era jovem, eu era imaturo. Hoje eu não sou mais imaturo. Quando eu era jovem, eu gostava do perigo e ia atrás dele. Então eu gostava de correr com o carro mesmo. Eu gostava de dar drift com o carro. Eu gostava, gente. Hoje eu sou mais maduro. Hoje eu falo assim, o perigo que eu posso, se eu fizer isso, o que pode acontecer comigo? O que pode acontecer comigo? A gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer. E eu sei o que pode acontecer, porque o meu acidente foi um acidente de carro, embora não fosse eu que estivesse dirigindo, estava de passageiro, eu sei a consequência de um acidente de carro hoje. Então eu tive que aprender, né, gente? Vou continuar arriscando a vida? Não. Então, as crises acontecem, mas elas trazem para nós maturidade. Se Deus permitiu que você estivesse passando por esse momento de crise, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela familiar, Deus tem um plano e um propósito para a tua vida, e no mínimo você vai aprender com essa situação. Você vai se tornar uma pessoa que depois, quando alguém estiver passando por algo semelhante, você vai poder falar para essa pessoa assim: olha, eu já passei por isso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito difícil, mas Deus me sustentou. Deus me deu graça. Deus me deu estratégia para mim passar. E hoje eu posso, com convicção, falar para você que vai passar. Que vai passar. Amém? Põe o próximo slide, por favor. Bom, crise é muito ruim, gente, mas também as crises também são portas de oportunidades. As crises também são portas de oportunidades. Todas as crises, nem todas as crises, mas muitas crises também trazem oportunidades. E a gente precisa estar muito bem resolvido no momento da crise para conseguir enxergar ali uma solução, uma oportunidade nos momentos difíceis. Põe para mim o versículo, por favor. Romanos 8, 28. Sabendo, esse versículo aí mesmo. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas não são algumas coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Até as crises. Elas vão cooperar de alguma maneira para que se cumpra o propósito de Deus. Então nós precisamos olhar para as crises e saber que diante delas vão surgir oportunidades. Vão surgir oportunidades ali que a gente tem que estar olhando. Eu separei algumas pessoas que passaram por momentos de crise e dessa crise tiraram oportunidades incríveis que transformaram o mundo. A primeira delas que eu marquei aqui é um senhor chamado Alexander Fleming. Já ouviram falar desse homem? Você pode não ter ouvido falar dele, mas com certeza, em algum momento, você conhece alguém ou já usou um remédio que ele desenvolveu no momento de crise, que foi a penicilina. Ele estava lá no laboratório dele, fazendo lá os negócios dele, e de repente deu errado os cálculos, as coisas que ele estava fazendo, uma janela ficou aberta, contaminou todo o produto que ele estava fazendo, e dali ele foi observando, falou, e agora? E ele foi lá
E daquele problema, daquela situação, ele foi observando, e ele gerou ali o remédio, a penicilina, que salvou muitas, milhares e milhares de vidas. Tudo isso foi gerado num momento de crise. Num momento de crise. Tem um músico, o nome dele é Beethoven. O Beethoven ficou surdo, completamente surdo. E ele era um músico. E foi no momento da surdez dele, depois que ele ficou surdo, que ele escreveu as maiores sinfonias dele. As maiores sinfonias de Beethoven foram escritas por ele depois que ele ficou surdo. Incrível! Ele é um músico que fez música sendo surdo. Momentos de crise podem gerar para nós oportunidades. Tem Mary Anderson, é uma mulher, olha, uma mulher aqui. Uma vez ela saiu com o carro dela e pegou uma nevasca. E ela dirigindo o carro dela e a neve caindo e não conseguia enxergar nada. Aí nesse momento aí, sabe o que ela fez? O para-brisa, o limpador de para-brisa. Seu carro tem limpador de para-brisa? Foi uma mulher que desenvolveu ele num momento de crise. Momentos de crise podem trazer para nós oportunidades. O texto principal que nós lemos narra para nós a história de José, que estava preso. Ele estava preso. Mas ele tinha um dom que Deus deu para ele, que era o dom de interpretar sonhos. Um dia o faraó teve um sonho, ele foi lá e revelou o sonho do faraó. E o sonho do faraó falava de momentos bons, mas também falava de momentos de crise. E José, naquele momento, ele fala assim para o faraó: faraó, nos momentos de crise, precisa ter alguém sábio. Nos momentos de crise, precisa ter alguém íntegro. Precisa alguém estar administrando bem os momentos de crise. O José, que estava vivendo um momento de crise, porque ele estava preso, naquele momento, quando ele fala com o faraó, ele vê ali uma oportunidade, e ele se torna governador do Egito. Então, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual é a oportunidade que essa crise talvez vai gerar na sua vida, mas a gente tem que olhar e falar: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus olhos. Porque nos momentos difíceis, alguns choram e outros vendem lenços, não é? Não estou falando que a gente tem que ter uma ganância, eu não estou falando que a gente tem que ter, a gente tem que ter empatia para os momentos de dificuldade. Tem que ter empatia. Você está passando por um momento difícil, é difícil mesmo. Mas ore para o Senhor: Senhor, que eu aprenda alguma coisa, que eu possa extrair uma lição, que eu possa achar uma oportunidade para esse momento que nós estamos passando. Amém? O 7º ponto que eu quero falar com vocês, para a gente estar encerrando essa mensagem: as crises são cíclicas e sempre passam. As crises são cíclicas e sempre passam. Olha bem nos olhos da pessoa próxima a você e fale assim para ela: vai passar. Olha para outro agora e fale assim: vai passar. Vai passar. Vai passar, gente. Eclesiastes capítulo 3, põe para nós o versículo. Sabe, o Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 3, e é muito conhecido isso, ele diz assim: tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu quero dizer para vocês que há tempo que nós passamos por crises e há tempo que as crises acabam, vão passar. E elas são cíclicas. Elas vão voltar de outra maneira depois, mas vão passar também, porque passa. Nessa terra onde nós estamos vivendo, tudo passa.
Assim como o sol nasce e se põe e torna a nascer outro dia, a bonança ela vem, mas ela acaba, mas no outro dia ela volta a nascer também. Assim como o momento de crise vem e a tristeza vem no nosso coração, a alegria do Senhor ela surge na manhã. Vai passar. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher o que se plantou, há tempo de espalhar, há tempo de ajuntar o que se espalhou. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo passa. A única coisa que não passa são as palavras do Senhor. Ele não muda jamais. Aquele que começou a boa obra, ele diz que ele é fiel para terminar. Amém? Por isso, diante das crises, a gente tem que saber que a crise é passageira. Os desertos que a gente passa, sejam eles emocionais, financeiros, sejam eles de saúde, o deserto é um lugar de passagem. O deserto é um lugar de passagem. A palavra de Deus nos chama de peregrinos e estrangeiros nessa terra. Nós somos peregrinos, nós também estamos aqui por passagem. Nós estamos rumo a um lugar onde as coisas não vão mudar mais, que será no céu, na glória com o nosso Senhor. Mas até chegar lá, gente, vai ter luta, vai ter prova, vai ter tribulações, vão ter crises. E o Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, Ele fala, Ele diz, olha, vocês vão ter problemas, vocês vão passar por crises, essa é uma palavra de Deus, mas Ele continua dizendo assim, mas tem de bom ânimo, abra um sorriso, levante a sua cabeça, essa crise vai passar, essa situação vai acabar, e não é sobre passar pela crise, é como a gente vamos estar diante dela, e depois que ela passou, quais são os frutos que a gente vai colher? Depois que a crise passa, quem é você? Você saiu mais forte ou mais fraco? Você saiu fortalecido pelo Senhor, ou saiu enfraquecido pela situação? Porque a situação é difícil, mas ela vai passar. Agora Jesus não passa. E Jesus também deixa uma promessa para nós no Evangelho de Mateus. Ele fala assim para nós, e eis que eu vou ficar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vai passar, gente, creia. Deserto é um lugar de passagem, não de moradia. As crises, elas são inevitáveis, mas em Cristo nós podemos enfrentá-las com fé, com estratégia, com sabedoria. O José, gente, o José estava preso, o José, ele estava lá encarcerado, mas foi naquele ambiente que Deus o levantou, e no momento de crise, Deus prosperou ele, transformou ele no governador do Egito. Deus pode usar até os tempos mais difíceis para levar você a lugares mais altos. Quero encerrar essa mensagem falando para você uma coisa. Nos momentos mais difíceis da sua vida, os momentos mais escuros que você passar, olhe para o alto, olhe para Deus, é de lá que vem o socorro. Mas não apenas nesses momentos, nos momentos mais alegres e felizes da sua vida, nos momentos de alegria, de bonança, nos momentos em que as coisas estão indo muito bem, também continue olhando para Deus, porque assim como a crise, os momentos alegres eles passam também, depois eles tornam a aparecer, mas quem sempre vai estar do teu lado é Jesus de Nazaré. Ele não te abandona. Te coloca de pé no teu lugar. Quero orar com vocês nesta noite.
Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, passando por tantas lutas, por tantas provas. Pastor, você não sabe qual é o problema que eu tenho passado, você não sabe quais são as lutas que eu tenho sofrido, quais são as crises que eu estou enfrentando, são muito difíceis, são crises, olha, financeiras que são impagáveis. Eu quero dizer para você, nosso Deus é o dono da prata e do ouro, Ele pode fazer um milagre sobrenatural nas suas finanças, Ele pode fazer um milagre sobrenatural na sua saúde, Ele pode fazer um milagre sobrenatural nos seus relacionamentos, na sua emoção. Apenas confia no Senhor hoje, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer sobre a tua vida. Feche os teus olhos. Se você hoje precisa que o Senhor te toque e te segure pela mão, te tirando do lamaçal, levante suas mãos para os céus e comece a falar: Jesus, eu estou aqui hoje, Jesus, me ajuda a passar por esse problema, Senhor, me ajuda a vencer esse tempo de crise, me ajuda a passar por essa situação complexa. Senhor Jesus, nós estamos hoje reunidos na tua casa, nós estamos reunidos no teu templo, Senhor, e hoje nós falamos sobre tempos de crise. Eles existem, eles acontecem, e talvez muitos aqui estejam passando por situações terríveis, situações que abalam a alma, que abalam o coração, mas em nome de Cristo Jesus, hoje nós clamamos a Ti, Senhor, e pedimos: socorre, ajuda, tira-nos do lamaçal, transforma-nos, ó Pai, edifica-nos, para que possamos olhar neste tempo de crise e sairmos melhores, fortalecidos, sabendo que agindo Deus, ninguém impedirá. Toca, Senhor, nesta vida hoje, toca nesta mão que está levantada, nesta mão que está no coração, Senhor. Eu oro agora, Espírito Santo, vem alcançar esta vida, trazendo a paz que excede todo entendimento, tirando todo medo, tirando toda angústia, tirando toda a dor do coração, da mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, entra nesta vida hoje, abraça esse que está sofrendo, abraça esta minha irmã agora, abraça esse meu irmão agora, com o teu amor leal, com o teu amor, com o teu abraço de carinho, que ele se sinta abraçado, que ela se sinta abraçado, que eles sintam que o Senhor está com eles, e ainda que passe pelo vale de sombra e de morte, que eles não temam a mal nenhum, porque o Senhor está com cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, eu declaro a solução, a bênção, e esse tempo vai passar e a bonança virá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Recebe hoje esta palavra, recebe hoje esta bênção, recebe hoje em nome de Jesus. Aleluia, adore ao Senhor.